Então, casal poético, tá? É o Paulo, Cátia Granisso e o Paulo Pinto. A Cátia Granisso, ela nasceu no Rio de Janeiro, em 1965, e é professora concursada e aposentada. Ela também é pedagoga, formada pela UERJ, e psicopedagoga pela Universidade Cândido Mendes. Ela é associada à APERJ, que é a Associação Profissional de Poetas do Estado de Rio de Janeiro, e participou de várias coletâneas poéticas. E o Paulo Pinto, ele é carioca e aposentado, né? Ele nasceu em 1951, no Rio de Janeiro, e ele é um amante da arte, a arte escrita, em versos nos mais variados movimentos literários. Cultua, de um modo geral, os poemas de estrutura fixa, associado também à Associação Profissional dos Poetas do Estado de Rio de Janeiro, e participou também de várias coletâneas poéticas, por diversas editoras. Então, olha, bem-vindo ao na Sala de Sala Poesia com Cult. poesia cult. Obrigada, obrigada. Olha só o casal, né? Eu vou começar, você continua, tá bom? Uma pergunta vai ser para o casal, mas eu quero que cada um fale separadamente, tá? É, Como foi que vocês se iniciaram na poesia? O que levou vocês a escrever poesia? Cada um deve ter uma história, né? Vou Então, vamos começar. começar com a Kátia. Vou começar. Meu pai era autodidata, então ele lia muito, ele lia tudo que possa imaginar, né? Porque minha mãe era professora e ele, infelizmente, não teve a mesma possibilidade de estudos. E aí ele começou a ler tudo. Tudo que ele lia, ele jogava para eu ler, né? Que eu era caçula e era a filhinha mais queridinha dele, e ele mandava eu ler. Lembro até hoje que ele me jogou um livro. Eu tinha 12 anos, né? E ele jogou um livro para eu ler, um livro até meio difícil, para 12 anos era difícil, né? E aí ele jogava tudo para eu ler. E eu comecei a jogar minhas emoções no papel. Tudo que eu sentia, as minhas dores, as minhas tristezas, meus desamores, meus problemas domésticos, né? Em família. E aí ele começou a me incentivar, né? E lembro que um dia eu fui com ele no hospital, naquela época, hein? E eu escrevi uma poesia crítica sobre o atendimento do hospital. E ele, com aquela poesia, guardou na gaveta, né? E depois que ele faleceu, minha mãe, infelizmente, jogou fora. Mas ele que me incentivava, né? E aí eu tive uma necessidade muito grande de escrever. E aí eu fui escrevi um caderno, que eu me lembro que eu queimei, que eu achei que era muito triste, né? Eu sempre, esse lado meu da solidão, do desafeto, e eu queimei. E ele chorou, meu pai chorou quando eu queimei esse caderno. Ele falou, você queimou poesia. E aí eu comecei a escrever. E foi quando eu reencontrei quando eu encontrei o Paulo, e eu me reencontrei como poetisa, né? Porque aí o Paulo me incentivava também a escrever. E ele gostava do que eu escrevia. Aí ele falou: vou te levar para a PERJ. Nós fomos para a PERJ. E foi daí. Acho que as minhas emoções que foram jogadas no papel, né? Eu costumo dizer que eu não sou poeta, eu sou emoção, pura emoção. Eu jogo minhas emoções no papel. Maravilha! E você, Paulo? Como Bem, começou a sua jornada? eu na escola, as minhas redações eram sempre escolhidas pela professora, juntamente com outro colega meu que também escrevia muito bem. Aí isso passou
E na época dos Beatles, Opa, eu e meus amigos, que eram também fãs, nós achávamos que podíamos escrever música, letra de música, e eu fazer música, essas coisas, compramos violão, aquele negócio todo, sendo que as minhas letras eram melhores. Eles diziam mesmo, poxa, você escreve muito bem. Ah, tá legal, tudo bem. Aí o que acontece? Aí entra a poesia. Como entrou? Eu morava, ainda solteiro, numa vila de 4 casas. E numa dessas casas morava um senhor que fazia poesia. Só que ele não tinha máquina de datilografia, ainda era datilografia. E eu tinha máquina. Então ele me pedia, me dava para eu datilografar e dar para ele. E no ato de datilografar, você lê o poema, claro. Aí eu Isso. pensei, puxa vida, poesia, que bonito. Aí eu pensei, vou tentar escrever poesia. Aí eu fiz, o primeiro poema foi uns tercetos. E mostrei a ele. Não sei se ele elogiou por educação ou não. Ele elogiou os tercetos. Ah, que bonitos tercetos, continue fazendo, continue treinando. Aí eu continuei. Aí chegou um ponto que eu me firmei na poesia. Aí, com o tempo, eu via concursos, assim, de, como é que se diz, de editoras, colocando concurso, aí passei a participar, aquele negócio de antologia e coletâneas, eu participei. Depois, eu não sei como, eu descobri a Perge no computador, aí já era o computador. Aí eu ah, pensei, puxa vida, vou entrar nessa. Aí ela já estava comigo e nós entramos. Aí conhecemos Sérgio Jerônimo, Ventura, todo mundo, vocês. E daí para frente, já. Agora nós vamos lançar o primeiro livro. Isso. Agora, mês que vem, em maio, lá na Perge, o meu e o dela. Já falamos com uhum. Ventura. Vai ser o nosso. Como é que se diz? O nosso. Como é que é? Carro-chefe, né? O primeiro. Obra-prima, primeira. Ah, o meu O nosso, filho eu lembrei, o nosso batismo literário. Agora eu lembrei. Ah, é só Sejam música, né? bem-vindos, sejam bem-vindos ao nosso meio, ao nosso. O meu livro é Memórias Poéticas, E o né? meu é Pela editora Caçadores de Sonhos, né? Que é da Ângela, da Vanessa. Vanessa Ângela. E E aí o dele também. também, igualmente, o título é No Silêncio dos Meus Versos, que é o título de um poema meu, que eu achei bonito o título e joguei no título. E o meu, porque realmente são memórias poéticas, é toda a minha vida passada. Quem lê meu livro, eu falo assim, eu conheço essa menina. Porque é Ela toda a minha emoção é mesmo. é uma biografia poética. Exatamente. olha só, eu soube, uma borboleta andou me contando que a Hum, professora Angélica Cardoso Gueiros falou que nesse livro, Memórias Poéticas, da Kátia, né? Ela falou de uma forma assim muito poética também, diz que o livro não grita, ele sussurra, toca com leveza, não é? E permanece. E diz que a Kátia, ela escreve como quem reza. É verdade, Kátia? Então, tirando a minha vida poética, eu sou muito religiosa, eu sou kardecista, né? Eu sou Ah, espírita. Então, eu acho que, sei lá, é tudo do meu, vem lá de dentro, é uma coisa que nasce lá no meu coração, vem para o cérebro e eu jorro, sabe? É como se eu jorrasse, é como se eu rezasse mesmo ali, né? Pedindo, suplicando alguma coisa, né? Ou que então bonito. dizendo alguma coisa. Essa descrição Foi real. está Legal. na orelha do livro. Na orelha, né? Muito, Pois é, e muito ela bom. fala sobre você também, viu, Paulo? Ela Sim, diz sim, também. que o Paulo Pinto, no silêncio dos meus versos, você Hum. tem um olhar encantado que repousou sobre a lua e, sem perceber,
inaugurou a palavra poética, de uma forma que a poesia surgiu de uma forma frágil, luminosa e à espera de uma voz. Foi mesmo? Isso, é. Ela descreveu assim, como é que eu vou dizer? Um momento de Um inspiração. momento de inspiração. Ela, inclusive, tem a veia poética para isso. Aham. Escreveu, É, escreveu praticamente tanto um livro como o outro. Olha, E gostamos muito e agradecemos bastante. mas porque vocês merecem, né? Ela se identificou, ela viu logo que vocês são poetas e escreveu de uma forma poética também, né? correto, Uhum. correto, correto. Continuando aqui a sessão de perguntas ao casal, quais são as principais influências literárias na vida de vocês? Quais foram Autores. os autores, escritores que influenciaram a escrita de vocês? Olha, eu vou até. Quando eu fazia faculdade na UERJ, eu sempre escrevia alguma coisa no quadro. E o professor, né? Quem foi que escreveu no quadro? Mas ele lia tudinho e mandava eu apagar. Apaga o que está sujando no meu quadro, mas eu via que ele lia tudinho. E as minhas amigas me denominaram Cecília Meirelles. E Ah, é? a autora preferida é a Cecília Meirelles, né? Ah, Aí eu passei um pouco por Só um Augusto dos minuto. Tá Anjos. podendo, hein? Elas me deram. A nossa Cecília Meirelles, professor, essa é a nossa Cecília Meirelles. E realmente eu gosto muito de Cecília Meirelles. Quando eu leio Cecília Meirelles, eu me vejo, sabe? Eu me identifico muito com Cecília Meirelles. Gosto de Augusto dos Anjos, gosto de Machado de Assis, principalmente os livros, né? Os romances de Machado de Assis, né? Quem não gosta de Capitu, né? E oh, Helena, né? Então, eu É, gosto muito. E dizem que eu também passei um pouquinho pela era literária vitoriana, que ah, era muito romântico e era também um pouco social. E eu sempre jogo isso nas poesias, o social e o romantismo, né? A Adoleta, por exemplo, que está no livro, eu falo dos meus alunos. Meus alunos sentados pediram assim, professora, não dá aula hoje não. E eu fiz isso, eu não dei aula. Deixei eles brincarem de adoleta, que é uma brincadeira que vai um tirando o outro, batendo na mão. Adoleta. Adoleta, aí vai saindo. E daí eu fiz eu botei para a vida deles, né? Que infelizmente, né, no nosso país principalmente, muitos vão sofrer essa doleta, né? Muitos vão sair, muitos não vão conseguir. E ali naquela hora nasceu a doleta para eles. E eu li para eles e eles ficaram todos satisfeitos. Foi daí que eu e vai surgindo assim, vai surgindo de repente, não é nada assim, oh, vou parar e vou escrever sobre isso. Não, vai surgindo, É. surge. E você, me conte um pouco das suas influências, teus escritores preferidos e autores. Minha influência é clássica. Eu gosto dos parnasianos, dos Hum, simbolistas, dos românticos. E e a maioria dos meus poemas é de estrutura fixa, entendeu? Tem uns que não. Então, e é variado, Olavo Bilac, o, gosto também do Edgar Allan Poe, com o Corvo, que é um hum. belíssimo Aliás, ele poema. tem Eu tenho um Corvo em Raikage. Já Então, até foi na revista Plural do Sérgio e do Mozart, inclusive. Ah, Então, ótimo. então, eu sou mais voltado, claro, gosto também dos autores brasileiros, Uhum. como o Vinícius, entendeu? grande Vinícius, E outros tantos, entendeu? Então, eu sou assim, versátil. versátil, variado, né? Por aí. Eles têm influência no meu modo de escrever, aquele modo bastante detalhista, bastante rígido, sabe?
Hum, mas eu procuro também colocar São. a emoção, mesmo que filtrada. Ela não, a emoção dela é. A minha, a Ela abre, Glória. ela abre a É muito. comporta e chora. É, eu não, a minha emoção já é filtrada. Já, é Razão e emoção pura. razão, isso, falou tudo. Razão com emoção. E a emoção Exato. pura é mesmo é o sentimento. jeito parnasiano de ser. Você, não é, Valdo? Muito bom, muito ótimo, O ótimo. jeito parnasiano de ser, né? É, e falou tudo, razão com emoção. Mas vamos, Sim, vamos, vamos em seguida. É, certo. o processo de escrita, vamos falar um pouquinho sobre isso. Como é que acontece com vocês, esse processo de escrita? Tem um ritual específico? Ou é uma coisa mais espontânea? Como é que acontece? O meu é a inspiração mesmo, é muito espontâneo. Às vezes eu estou assim do nada, aí me lembro de um fato que aconteceu na minha vida e aquele fato me leva a fazer uma poesia, né? No Dia dos Irmãos, eu fiz uma poesia para minha irmã e botei lá para ela na hora, assim, sabe? Veio, claro que depois que passa, eu dou uma mexidinha, né? Às vezes a gente repete uma palavra ou outra, mas é assim, bem de repente, né? E eu não gosto muito de ter um tema, que me dê um tema para eu fazer, porque eu me sinto presa. Eu sou mais liberta, eu sou Ah, mais livre, entendi. eu tenho Aham. inspiração. Mas é assim, às vezes do nada. Às vezes eu fico meses sem escrever, não vem nada. Eu não sei, meu pessoal escreve todo dia uma poesia, eu não consigo. Porque falta aquela emoção. Porque quando a gente começa a escrever todo dia, a emoção ela se desfaz. E eu jogo muito com a emoção. Muito. Ótimo. É, você é mais emotiva mesmo, eu já notei. E o É, Paulo, como é que acontece, Paulo? Bem, eu preciso de um tema. Às vezes, assim, numa situação da vida, aparece um tema. Eu pensei, cara, esse aqui, eu vou escrever um poema sobre esse tema. E vou fazendo. Mas só que a minha poesia, ela, ela demora a acontecer porque, por eu ser, assim, detalhista, eu faço assim um esquema, depois eu mexo de novo, aí amanhã pego de novo, aí depois de amanhã também, deixo para lá, volto até eu falar para mim. Vanessa sofreu com eles, né? Vanessa sabe. Esse poema está pronto. Leva tempo Mas para. quando sai, sai muito bom, né? Não digo que sai, não vou dizer que vai sair bom, mas pelo menos sai direitinho, Sai como eu perfeito. quero. Olha O bom só, entendi pelo leitor. olha só. Paulo Paulo e Kátia, como vocês veem o papel da poesia na sociedade atual, tá? Como vocês veem ela como agregadora, vamos citar assim, um modo estratégico de superar as condições aí que a sociedade nos exerce. Será que a A poesia poesia influencia a qual é o sociedade? papel para você, o papel da poesia no momento atual? Ela é muito propícia para a sociedade, ela é benéfica para a sociedade. Só que hoje eu observo que o pessoal está lendo pouco, muito Verdade. pouco. Eu Uhum. sou professora e eu vou condenar um pouco a gente, professor, né? O professor. Os professores hoje em dia não incentivam muito a leitura de poesias. Um ou outro sim, mas a maioria não, porque eu vivi lá dentro, eu sei disso. Então a gente não incentiva muito, não, né? E aí as pessoas estão perdendo essa vontade de ler, porque está muito imediatista. Mas Isso. quando a gente consegue lançar alguma coisa que chame a atenção deles, é benéfico para a sociedade precisa de ler, a sociedade precisa jogar para fora toda a emoção que ela vive. As pessoas precisam da arte para se sentir livres e se sentir vivas, né? Porque a gente vive num país, vou dizer país porque eu conheço meu país, não conheço outros países de fora,
Mas assim, a gente vive num país que não dá muito incentivo à arte, né? E quando dá incentivo, aparece sempre uma pessoa que fala assim: ah, estão ganhando dinheiro fácil. Não é dinheiro fácil, gente, é um incentivo. Uma sociedade sem cultura é uma sociedade morta. Então, a poesia, se eu puder jogar minha poesia para o pessoal parar, pelo menos para pensar e ler, que maravilha. Uhum. É verdade. E você, Paulão, diga-me tudo. O que você acha? Certo. Eu noto que no nosso, vou falar da sociedade brasileira, que é a que eu conheço, eu acho que o país, falando português claro, o país está emburrecendo, na minha opinião. Está emburrecendo. Outra coisa, na velha época, o, o povo era mais amigo, era mais, Lia mais, né? lia Lia mais, mais. entendeu? Era mais educado. Hoje, se você, por exemplo, certo num lance, o outro, mesmo errado, ele não vai aceitar que está errado. Isso eu já notei também. O Aqui onde eu radicalismo, né? moro, só para falar um detalhe rápido. Eu estava de carro e tem uma agulha que leva numa principal. Quando eu entrei na agulha, que eu estou certa, só a mão para lá, quando eu embiquei, um outro entrou na agulha, na contramão. Aí ficou assim, um parado para o outro olhando. Ele me olhando assim, ó, como quem diz, tu não vai dar ré, cara. Deu certo. Eu dei ré. Ele não falou nada, mas pela cara dele, porque ele também, se ele desse ré ali, ele ia cair na principal, ele podia se dar mal. Dei Eu ré, acho assim, passou por mim, nem obrigado. É. É, educação. Não, toda a sociedade, eu acho que toda a sociedade. outra coisa, não, para mostrar o nível de educação. Naquela época, eu tirei carteira, já tenho mais de 50 anos de carteira. Se alguém viesse numa contramão, a gente ia dizer, ó, contramão, obrigado. Hoje eu nem falo isso. O cara, no mínimo, vai me xingar. Ele vai Uhum. me mandar para aquele lugar. Que ele já entrou na contramão de propósito. Não é que nem no meu tempo, que o cara entrava enganado, ele respeitava a lei. Uhum. Então, voltando ao ponto, nesse caso, isso também está com a leitura. Por isso que Hitler mandou queimar livros, principalmente de filosofia, para o povo, Faz a história, não a história mundial. para o povo não pensar. Hoje não precisa queimar livros, porque o povo não está lendo. Nem lê, né? Entende? Não gosta nem E, de texto grande, textão, não quero. nossa, não sei quando foi também que me falaram que eu passei um negócio para a pessoa ali. Ah, sim, rapidinho. Eu li Arquipélago Gulag, o pessoal fala Gulag, que são os campos de Solzhenitsyn, concentração né? da União Solzhenitsyn. Soviética na época. O livro é dessa espessura. Eu Aí, li, eu li, eu li. Tive aí oportunidade. eu via internet, uma senhora perguntou: Ah, você já leu? Eu falei: É muito bom, eu recomendo. Aí ela foi ver lá o tamanho, aí ela voltou e falou: Nossa, tem muitas folhas, eu vou esperar o filme. Eu vou esperar o filme. Aí você, tá bom, eu vou falar o quê? Ok. Então, nesse ponto, o povo Eu, não É precisa verdade, é não verdade. precisa queimar livros. Outra coisa também, da mesma maneira que é para usar, para auxiliar a cultura, o povo, em sua maioria, na rede social, está malhando. Ele está usando a Lei Rouanet. Isso, aquilo. Gente, Mas o se lei, queimar a Lei Rouanet, quer dizer, eles estão malhando um dispositivo legal criado pelo governo para
e alavancar a cultura e a arte. E eles malham o governo gastar aquele dinheiro. Agora, não malham como um deputado ganhando aquele dinheiro todo, tendo não sei quantos assessores no gabinete, e não sei o quê, e perepepé, e aí isso ninguém malha. A minha Aí o que esperança, acontece? gente, a minha esperança é Não tem que... esperança nesse Não, a minha país. esperança é que Tem esperança, sim. na minha esperança, em qualquer construção, qualquer obra, tem que haver primeiro Primeiro uma passo. desestruturar tudo para depois construir de novo. E eu acho que a sociedade brasileira está num momento de desconstrução, tirar aquilo tudo. Então, está começando a se reorganizar. Isso demora muito. De repente, demora até Mesmo, séculos. mas É o processo. processo, são os paradigmas da vida, né? De repente tudo muda, tudo parece o É, organizado vira caos e acontece uma nova organização. Mas olha, para Exatamente. a gente tem que avançar um pouco, porque daqui a pouco a gente tem que terminar. Eu queria só muito vou falar um saber de detalhe para você. encerrar. Desculpe interromper. Só vou falar um detalhe para encerrar. Nós, poetas, somos aventureiros nessa terra. Só isso. Olha! Gostei. É, E persistentes, Desculpe resistentes. interromper. resistente. Esses são Resistente, aventureiros resistentes. Vamos Isso. falar então um pouquinho sobre os planos que vocês têm para o futuro. certo. Deseja publicar mais livros? Já tem alguma coisa em mente? O que é que vocês acham? Quais os planos que vocês têm para o futuro? Publicar livro, viajar? Ano Para dia 11 de maio, lá na APERJ, lá na Henrique Valadares, o lançamento do livro Memórias Poéticas e do Paulo, né? É. E a gente Sim, está no estou lançamento sabendo. desse livro. Nós... Agora, Fala. futuramente, eu pretendo fazer mais lançamentos, jogar mais minha poesia e, quem sabe, pela emoção, buscar esse povo de volta para a leitura, né? Olha, um trabalho incrível, incrível. Muito. Vai fundo. Vai fundo E mesmo. você, Paulo? Olha, esse livro, nós vamos levá-lo até onde for possível. Acredito que até o final do ano, aqui e ali, coisa e tal. E se houver mais algum lançamento, no, 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 esse tem que ser no ano que vem. Esse ano é só esse. É para o ano que vem, se olharmos e se tivermos material já prontinho. Já tem material para Vocês isso. têm a capa do livro aí para mostrar para o Ih, público? cara. Não tenho, não. Então, Não, né? Não, tudo bem. Ela Então, olha, gente, dia 11 vai ser pela APERJ, né? pela Associação Profissional de Poetas Poeta do do Estado do Rio de Janeiro. Janeiro. O Paulo Pinto e a Kátia Graniço vão lançar seus livros. Tá? Isso. O Paulo a partir das 6h30. Isso, por favor. o da Cátia, desculpa, o da Cátia é Memórias Poéticas e o do Paulo é No Silêncio dos Meus Versos. Imperdível. Imperdível. Dois poetas maravilhosos. Olha só, querido, como foi citado antes, né? Nós temos tempo hoje, né? E eu quero saber dos dois, né? Que conselho vocês dariam, né? Para os aspirantes, novos escritores, neófitos aí da arte, da literatura, que queiram adentrar nessa nossa vida de poeta, de escritor, e que conselho vocês dariam a eles? Perseverante, que persevere, né? Eu tenho uma amiga que também está lançando um livro agora. E ela falou assim: será que eu escrevo? Será que eu não escrevo? Escreva e mande. E aí ela está lançando um livro agora também, né? Eu não sei o nome do livro dela, ela também vai estar lançando esse ano um livro. E eu falo: escreva, gente, escreva tudo que vocês sentem. Entre lá dentro de vocês, escutem o eu de vocês e vai fundo.
Nada se perde na literatura, nada se perde. Vocês podem ser o que vocês quiserem. Beleza. E você, Paulo? Paulo, Eu até escrevi aqui, eu digo aos aspirantes para continuarem, porque o talento precisa de tempo e dedicação para ele aflorar. Isso é o que eu entendo. Maravilhoso. Olha aí, pessoal. olha, Não tenham medo, adentre a poesia, porque nada se perde, não é? Mas tem que ter coração, emoção e também, como diz o Paulo, perseverança e filtro, não, né, Paulo? como nem a Kátia também. A Kátia é mais emoção. Joga tudo e tá bom, né, Kátia? Cara, ótimo, ótimo. Adorei a resposta do casal. Adorei. Casal da só, poesia. agora, gente, vamos. Para terminar, Cada um já separaram um poema de vocês para. Então, quem vai começar? cada um fala um poema para a gente fechar com Chave de chave de ouro. Aí. Bem, já que eu sou muito da solidão, Deixa eu ver o meu. o meu vai ser Amor de Solidão. Sabe? Depois Ah, tá. É. Arrebata minha alma um forte desejo. Aqui, inerte no meu leito, procuro incansavelmente o teu peito, mas sozinha sempre me vejo. Cresce em mim a agonia, como se fosse uma nota musical da solidão de uma sinfonia. Entre o estar, existir e ser, acabo acreditando na inconsequência do amor que tenho por persistência e do medo profundo de o perder. Uau, que lindo! Paulo, vamos lá. Paulo. O que é esse aqui? Excelente. Em silêncio. Como é o silêncio dos meus versos? Vou declamar um poema em silêncio. Em silêncio, percebo em teu olhar um imenso querer, aprisionado, que cautelosa dizes sem falar. Em meus olhos, percebes o cuidado. Ao fluir, num instante sem igual, um profundo querer, acalentado. Um leve toque, simples, informal, sem palavras ou gestos expressivos, eleva-se em carícia essencial. E nós, ainda de uma voz cativos, percebemos acima do ambiente o eco de nossos corações esquivos. E a cada olhar nós somos tão somente dois silêncios que se amam quietamente. Lindo. Obrigado. Maravilhoso. Olha, casal poético mesmo, hein? Olha, talvez seja o local onde vocês moram. Qual o local mesmo? Aí o A ambiente. gente mora num local chamado Piabetá, que é perto de Raiz da Serra, que é a subida para Petrópolis. Mais conhecido. O ar puro, o ambiente, a natureza. É por isso a inspiração. Está aqui, ó, bate aqui na minha janela, o galho. Não dá para ver, mas a gente fica na imaginação. Então, queríamos agradecer muito a participação de vocês no projeto na sala com Poesia Cult e falar para o público que eles vão ser postados, né, nas redes sociais oportunamente. Não percam, eles são Pode entrar. Muito obrigado, Paula. Muito obrigado, Kátia, pela participação de vocês na Sala com Poesia Cult. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês, tá, pela oportunidade, adorei, foi muito bom mesmo. E nós que agradecemos.